Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a passar no Enem. Para isso eu vou utilizar o meu cérebro. Tá focando? Olha só, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Falando sério, hoje é dia de responder questões, como a gente tá fazendo aqui, tá coçando minha orelha aqui pra caramba, peraí. Questões da prova do Enem 2017, certo? Eu selecionei uma questão, tô pegando ela aqui, tá? Por isso que vocês estão me vendo olhando pra baixo assim, tá muito quente. Vocês percebem aí que eu fico suando pra caramba nos vídeos, é porque eu tenho que fechar a janela. Porque, enfim... Vambora, né? Ficar discutindo isso não. Mas eu selecionei uma questão importante aqui pra gente resolver hoje, tá? Você sabe que a gente tá destrinchando dia após dia a prova de 2017. Então vamos começar aqui, eu tenho que ficar de olho no meu tempo ali. A questão que a gente vai fazer é a questão 74 da prova azul, Enem 2017. É uma questão sobre a participação das mulheres na política brasileira. É um tipo de questão que adora ser cobrado em qualquer vestibular, principalmente o Enem, tá? Então, não é uma questão difícil, mas ela tem um pequeno grau, assim, de dificuldade, não é extremamente difícil. Prestem bem atenção e eu vou mostrar para vocês o motivo do porquê que eu selecionei essa questão. Vocês já estão vendo ela na tela, vocês já devem estar lendo aí na minha frente, né? Possivelmente. Vamos ler aqui. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. Está falando assim que então a participação das mulheres é muito pequena, independente do regime político, se é uma ditadura, se é uma democracia, as mulheres não têm participado tanto. É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, então assim, na prática é comprovado, que as mulheres estão em geral subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. Texto simples falando que as mulheres não estão participando da política, né? De alguma maneira elas não estão participando da política. No âmbito do poder legislativo brasileiro, é uma questão sobre Brasil. A tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de... A questão quer saber o que o Estado está fazendo para reverter este quadro que as mulheres não estão participando da política. Uma coisa muito importante, eu garanto que não é necessariamente por vontade das mulheres. As mulheres querem sim participar da política, sempre quiseram participar da política, mas não estão sendo representadas. Mas não é essa a questão. A gente está querendo falar aqui, a questão está perguntando para a gente o que o Estado tem feito para reverter este quadro. Alternativa A, leis de combate à violência doméstica. Alternativa B, cotas de gênero nas candidaturas partidárias. C, programas de mobilização política nas escolas. D, propagandas de incentivo ao voto consciente. E E, apoio financeiro às lideranças femininas. Para pensar, olha bem essa questão. Se você pausou esse vídeo, você achou a sua resposta, então eu vou mostrar para vocês agora, olha só, uma coisa muito importante. Você tem que olhar para todas essas questões, olhar para o texto, a gente tem que conectar, tá, a questão e as respostas ao texto e tentar ver o que tem a ver, de fato, com uma atitude que o Estado está fazendo para tentar reverter esse processo todo. Vamos por eliminação, que é a maneira mais fácil de responder essa questão. E olha só, a dica é, vamos eliminar. Vamos começar eliminando aqui, o que a gente pode ver? Alternativa A. Por quê? Porque leis de combate à violência doméstica, gente, a gente não está falando necessariamente nessa resposta a participação das mulheres na política. Pode ter uma relação? É lógico que pode ter uma relação dentro de uma sociedade machista e patriarcal que a gente vive, o Enem identifica isso. Mas não é necessariamente uma atitude para reverter a situação da participação política. A violência doméstica é um problema gravíssimo que a gente tem e é dos mais tristes que a gente tem. Mas não é necessariamente relacionado, pelo menos não é diretamente relacionado à participação política. É indiretamente relacionado, tá? Vamos lá, gente. Pensar agora, vamos eliminar a alternativa D. Propagandas de incentivo ao voto consciente. Sabe por quê? Porque o voto consciente, ele é independente do gênero. O voto consciente, ele é
para homens é para mulheres também. Aí a questão é independente do gênero. Não necessariamente você votando em uma mulher, você está tendo um voto consciente. Você pode ter um voto consciente sim, se você colocar essa questão de gênero aí. Mas o voto consciente ele vai muito mais pela ideia do candidato do que pelo gênero, certo? Vamos eliminar também a alternativa C, programas de mobilização políticas nas escolas. Pode ter programas de mobilização política na escola, mas cai na mesma questão que a gente falou da D. Isso é independente de gênero, porque a mobilização política, né, o Aristóteles dizia que o homem, o ser humano, né, se a gente trazer para hoje, não vamos falar só em homem, porque a visão dele era que o homem, né, era o cidadão. Mas trazendo para hoje, os seres humanos, mulheres e homens, são animais políticos por natureza, né? E aí é independente da questão de gênero também. Bom, sobraram aqui para a gente a alternativa B e a alternativa E. E a resposta certa é a alternativa B, cotas de gêneros nas candidaturas partidárias. Primeira coisa, por que não é a E? A E está falando de apoio financeiro às lideranças femininas. Porque não necessariamente não existe nenhuma lei de apoio financeiro à liderança feminina. Então, assim, as mulheres recebem apoio financeiro para fazer as suas candidaturas? Não. O fundo partidário, o que se recebe, a questão de toda a questão econômica, financeira voltada para as eleições, é independente de gênero. Mas onde que as pessoas se enganaram, né? Eu vi nesse Enem que as pessoas erraram achando que não era a alternativa B. Está falando cotas de gêneros nas candidaturas partidárias. Gente, as pessoas confundiram cotas de gêneros, tá, para cargos políticos. Assim, você tem que eleger número X de mulheres para entrar lá no Congresso, no Poder Legislativo ou no Executivo. E não, são cotas de gêneros para candidaturas partidárias. O partido político tem que ter cota para se candidatar. Ele precisa ter um número X de mulheres para se candidatar. Eu até anotei aqui. A lei número 9.504/97, ela coloca no artigo 10, o parágrafo 3º, tá? Eu anotei isso aqui para passar para vocês, que as mulheres, um partido político ele tem que ter para cada gênero um mínimo de 30%, tá? Então assim, tem que ter 30% de mulheres no mínimo e 30% de homens e máximo de 70%. Ou seja, as mulheres, elas têm que representar nesse caso 30% das candidaturas do partido. Não são 30% do pleito, não são 30% dos cargos ocupados após a eleição, é durante a candidatura. Se elas serão eleitas, tá? Se elas serão eleitas, aí a gente não sabe, tá? Porque aí depende de vários outros fatores, depende muito da questão ideológica do partido, depende muito da proposta, do programa apresentado na candidatura. Mas o partido deve apresentar 30% no mínimo de cada gênero. Se tiver, por exemplo, 30% de mulheres, tá dentro. Se tiver 30% de homens e 70% de mulheres, ok. Agora suponhamos que você tem 80% de homens na candidatura e 20% das mulheres. O partido não pode lançar as suas candidaturas. E ao mesmo tempo acontece ao contrário. Se você tivesse 80% de mulheres candidatas no partido e 20% de homens, tá, também não poderia lançar essa candidatura. Por que eu coloquei essa questão, que é muito importante? Para lembrar vocês o quanto que o Enem ele cobra questões de atualidades. E são coisas assim que eu pretendo nesse ano agora, a gente falar muitas questões de atualidades aqui no canal, sempre tentar trazer reportagens, tudo visando o Enem, tá? Então eu vou fazer isso muito aqui no canal esse ano. E eu já quero dar a primeira dica para vocês, para poder estudar para o Enem. Ter consciência um pouco da lei brasileira, até mesmo porque isso pode te ajudar numa redação. A dica é, pega a Constituição brasileira, não vai ler ela inteira, é chato pra caramba ler, mas tem um artigo, tá, que é interessante ler, que é o maior artigo da Constituição brasileira, que é o artigo 5º. O artigo 5º basicamente é o que te fala de direitos e deveres no Brasil, tá? O que você pode, o que você não pode. É interessante você saber para a sua vida, para você saber como se comportar em determinadas situações e
também fazer as suas críticas, porque a lei não significa que a gente não possa criticar, inclusive a gente deve criticar quando a gente não se sinta representado, tá? Então vai ler o artigo 5º, que é o maior, mas eu garanto vocês que ele é extremamente interessante, e a gente vai fazer mais coisas aqui no canal também, falar de atualidade, sempre que tiver alguma reportagem, algumas coisas assim, processos internacionais, né, a geopolítica, que é muito importante. Eu estou preparando um conteúdo muito bacana para vocês aqui, então eu peço para que vocês tenham paciência, mas fiquem comigo nesse processo, porque vai ser muito bom, vai ser muito produtivo para todo mundo, tá? A gente vai fazer tudo completinho aqui, ok? Eu espero que vocês tenham acertado, tá? Não é uma questão fácil, porque você precisa saber de uma coisa bem específica, de nicho, de uma lei, mas agora você já está sabendo, tá? E fica a dica para você procurar mais coisas, né? Tá certo? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo para vocês, tchau, fui!